Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, 20 e 21 de Deuteronômio. Mas antes, fechem seus olhos, abaixem suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para te pedir, Pai, que perdoe os nossos pecados e te agradecer por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender a tua palavra. Cada palavra que o Senhor escreveu aqui, Senhor, que possamos entender como o Senhor nos ensina e não como nós queremos, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai, e nunca a nossa. Ajude-nos, Pai querido, nos instrua, nos santifique, Senhor, nos purifique, nos limpe de todos os nossos pecados. Ajude o nosso povo, Senhor, ajude o nosso Brasil. Olha pelas nossas autoridades, Senhor, os nossos chefes de estados, os presidentes, os governadores, enfim, Senhor, todos os que estão no comando para cuidar do seu povo, Pai. Olhe por eles, Senhor. Afasta, Senhor, toda a corrupção. Ajude o seu povo que estão clamando, te pedindo ajuda, Senhor. Perdoe todos que pecam, que todos nós pecamos, Senhor. Perdoe, Senhor, e nos ajude, porque precisamos de Ti, Senhor. Não só agora, mas sempre. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o 19, eu vou ler aqui uma explicação. 3 cidades para fugitivo. Já tinha sido escolhido no lado leste do Rio Jordão. Aqui Moisés diz que serão necessários 6 cidades ao todo, para que sempre exista por perto uma cidade para onde a pessoa inocente possa fugir. Moisés também adverte contra o roubo das terras dos outros e contra o testemunho falso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Não pegar nada do que é dos outros, das outras pessoas, e não falar o falso testemunho, nunca dar um falso testemunho. Nunca falar uma coisa que a outra pessoa não falou. Deus não gosta disso. Isso não vai fazer bem para quem falou, quem inventou a história, né? Isso não vai fazer bem. Então, quem fez ou que faz, peça perdão para o Senhor, perdoar e volte atrás, né? Volte atrás do que falou, olha, eu falei isso, mas eu me arrependo, que o Senhor perdoe, e assim, para continuarmos uma vida limpa do lado do Senhor Jesus, né? Vamos começar aqui agora o 19, tá? De Deuteronômio. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então, dividam o país em 3 partes e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir, e qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém que não seja seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre.
Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivo, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que mataria o homem. Isso mesmo sem a pessoa não ter culpa, né? E como pode uma pessoa às vezes entender que aconteceu foi uma fatalidade, mas também pode ocorrer e não aceite, fala que não, que, né, que não estava lá, que não viu, que pode ter sido de propósito, né? É isso que Deus fez, criou a cidade para essas pessoas poder se refugiar lá para não ser mortas, né? Embora esse não merecesse a morte, foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras e vocês obedecer, mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje. é, Estou dando a vocês hoje. Se amarem ao Senhor, nosso Deus, com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homem inocente. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Neste caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão aos parentes encarregados de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó, nem piedade, tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mudem de lugar os marcos da divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso ao sacerdote e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Esses examinarão o caso com todo o cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. É como acontece hoje, né? Eles montam um esquema lá,
segundo o que a gente está ouvindo por aí, eles montam uma bomba para explodir, e aí fala que foi tal pessoa que mandou explodir aquela bomba. E muitas das vezes não foi aquela pessoa. Então, é terrível, né? Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Terminamos então o 19, vamos direto para o 20. Tem aqui uma explicação. Moisés dá leis que os israelitas deveriam. Gente, eu tô com uma alergia atacada, coçando o nariz. Moisés dá leis que os israelitas deveriam seguir quando fizessem guerra contra as cidades inimigas. Existe uma diferença entre cidades que ficavam fora da terra de Canaã e cidades que ficavam dentro da terra prometida. Os moradores destas deveriam ser mortos, para que o povo de Israel não fosse levado a adorar deuses pagãos. Tinham que matar essas pessoas. Não é porque o Senhor é mau, porque essas pessoas eram todas do lado do mal, próprio mal. Então tinha que exterminar o mal para que o bem pudesse permanecer, né? Então, às vezes a gente pode pensar, poxa, mas o Senhor mandava matar todo mundo, as pessoas, só que eram pessoas muito más, eram pessoas que matavam seus filhos, entregavam para os deuses deles, queimavam os seus bebês. Eram terríveis essas pessoas. Então, o Senhor nunca ia mandar matar uma pessoa inocente, né? Tanto que ele mandou construir as cidades para as pessoas inocentes que matavam sem querer ir para lá, né? Então a gente vê que o Senhor, ele não é mau, né? De jeito nenhum. Não quer o mal. Vamos começar aqui o 20, né? Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo. Não fiquem com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Poderia ser um exército pequeno, mas o Senhor estava lutando junto com eles, então eles venceriam todas as guerras. Mas eles tinham que estar firmes com o Senhor. Se eles não tivessem, não obedecessem às ordens do Senhor, fizessem qualquer coisa que o Senhor não tinha mandado fazer, desobedecessem, então eles perdiam a guerra. Mas se eles cumprissem certinho, fosse direitinho, o Senhor ia ajudar. Os anjos do Senhor estariam sempre ali ajudando eles a vencer a guerra, né? Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e os outros homens venham morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa, senão
pode acontecer que ele morra na batalha e os outros homens colham as uvas. Então a gente vê que o Senhor é muito justo, né? E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. O medo de um contagia os outros, né? Então é aquilo, o mal no meio de uns passa o mal para os outros. Como dizia meu pai, uma laranja podre no meio das boas estraga todas as outras. E é verdade. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fique com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. E não é todas as vezes que o Senhor manda fazer isso, né? Teve lugar, teve cidade que o Senhor mandou matar todos, inclusive crianças. Então significa que eram todos realmente do mal. Então, dessa cidade o Senhor não queria nada, nem ouro, nem prata, nem animais, nada. Era para fazer uma limpa. A terra tinha que estar limpa de tudo. Eles eram todos muito maus. Mas em alguns casos, se eles se rendessem, o Senhor autoriza a não matar ninguém, né? O Senhor é muito bom, perfeito. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou. Tá vendo? Acabei de falar isso aqui, Acabem com todos estes povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e demorem a conquistá-la. Neste caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos? Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Crime de morte. Moisés prescreve um ritual a ser seguido no caso de um crime de morte que não tem solução. Tem uma explicação, tá? Que não tem solução, ou seja,
em que não se descobre o assassino. Uma bezerra deverá ser morta não como um sacrifício a Deus, mas para tirar a culpa do povo. As autoridades das cidades lavarão as mãos por cima do animal, pedindo a Deus que perdoe o povo, assim o povo não será culpado. Então, nós vamos começar o 21. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando, pode ocorrer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Neste caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí, os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo, pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho, levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada, nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Então a gente vê que sempre morria um inocente por causa do pecado dos outros, né? Foi o que aconteceu, que o Senhor Jesus veio e morreu por nossa culpa, pelo nosso pecado. Lá, antes do Senhor Jesus vir, eram matados os bichinhos inocentes, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas era assim que tinha que ser. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por si. Aí eu já li isso aqui, né? Onde eu parei? Eu vou ler novamente, né? Portanto, o Senhor Deus perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte deste homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. E se achasse o homem morto no meio do campo, não achava quem foi que matou. Então, para perdoar, porque eu não sabia quem foi que matou, para que o pecado do povo fosse perdoado, tinha que matar essa bezerra, né? Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, levem-a para casa onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou forçando-a a casar com você. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres
e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. O que aconteceu com Lia, né? Ele amava a Raquel não pôde dar primeiramente o filho para ele, quem deu foi Lia, que ele menos gostava e que se casou com ela enganado, né? Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Aqui agora é sobre os filhos desobedientes. O dever de respeitar os pais é um dos 10 mandamentos que Deus deu. Explica o rigor do castigo para filhos teimosos e rebeldes. Vamos continuar, tá? Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais deverão levá-lo ao líder da cidade e no lugar de julgamento, na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra, que o Senhor nosso Deus está dando para ser de vocês. Então, nós terminamos aqui o 21. Isso mesmo, terminamos o 21. Deus abençoe a todos vocês. Fique com o Senhor Jesus.